Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos numa temporada com episódios que empresários experientes, consolidados no mercado, com seus negócios também consolidados, trazem experiências atendendo e ouvindo perguntas de jovens empreendedores ou que querem empreender. Dando a continuidade nesta temporada, nós estamos hoje aqui com o empresário Maeli Filho, que está aqui conosco no estúdio. Maeli, seja muito bem-vindo Obrigado neste pela programa. oportunidade. E eu queria que você, falasse para nós, para os nossos telespectadores, como é o seu grupo empresarial. Fala um pouco dele, os negócios que vocês atuam, né? O seu pai já esteve aqui conosco num outro programa anterior, o Maeli, o velho, né? É. Maeli, não é que não está tão velho assim, Não. mas fala para nós, os negócios de vocês, para que o público nosso possa conhecer os seus empreendimentos, os seus negócios, onde vocês atuam. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de falar mais sobre a família, porque o nosso negócio é um negócio familiar. Então, nossa família está há quase 60 anos com empresas de mídia. Nós temos aproximadamente 12 empresas, mas as que mais se destacam é o clube de futebol, que é o Porto Vitória, é a Med Senior, que é uma operadora de saúde focada para os idosos, e a empresa de mídia que nós temos, essa que é a mais antiga, inclusive. Essas são as 3 das 12 empresas que nós temos que mais se destacam aí, que são as mais conhecidas. Existem startups, existe a Fazenda, existe uma série de outras empresas das quais não tem tanta visibilidade quanto essas 3 que eu estou dizendo aqui. Muito bem. E a empresa de mídia que leva o seu nome, o nome do seu pai, a Maeli, que está há 50 e poucos anos no mercado. 55 anos, se eu não me engano, vai 55 completar anos. agora, é. Muito bem. Bom, a nossa proposta aqui é que os jovens empreendedores façam perguntas e você fica muito à vontade para responder. É uma transferência, podemos dizer assim, de ensino, de legado, né? Então, nós estamos aqui hoje com o Caio e o Henrique, está aqui conosco no estúdio. Receberemos uma pergunta de fora também do estado, mas fiquem à vontade. Maeli está aqui à disposição de vocês. Posso começar? Pode, fica à vontade. O que me chamou a atenção inicialmente foi a questão das 12 empresas, inclusive em setores diferentes. Como que surge essa ideia, por exemplo, de criar uma operadora de saúde? De onde vem essa ideia? Pergunta muito boa, Henrique. A operadora de saúde, ela entrou para a nossa família como uma experiência que nós já havíamos tido no passado numa sociedade em outra operadora. Então nós éramos acionistas. Com o passar do tempo, veio a oportunidade de entrarmos numa sociedade, numa outra sociedade, que era a Med Senior. Ali nós namoramos, vimos e tal, e me lembro bem que naquela época eu disse ao meu pai assim, falei, olha, nós já fomos sócios de uma operadora, o senhor havia dito que era um negócio que era ruim para todo mundo, ruim para quem paga, ruim para quem recebe, ruim para o prestador, ruim para o governo, e por que que nós voltaríamos para esse mercado? Aí disse ele, pelo menos ouvir, eu acho que nós deveríamos ouvir. Eu falei, ok, vamos ouvir. E lá chegando, eu vi que era uma proposta completamente diferente. Ela tinha um propósito de existência. Eu acho que para vocês que estão em casa, e para vocês dois aqui, tanto o Henrique como o Caio, o importante no empreendedorismo é você encontrar um propósito para o teu negócio. Se o teu negócio não existisse, que falta ele faria? É muito sobre isso. E ali eu percebi naquele momento que ela tinha um propósito muito nobre, que era cuidar da saúde dos idosos, e a grande maioria das operadoras do mercado não o fazem. Eu falei, é uma empresa de impacto social, porque ela quer cuidar de idosos. E foi ali que eu diria que é uma paixão à primeira vista. E na mesma hora eu cheguei para a família e falei, olha, volto atrás no que eu disse, e eu acho que a gente tem que entrar e o negócio é próspero. Perfeito. Já vem até uma segunda pergunta, se eu já puder. Claro, nós estamos batendo papo. Uma empresa familiar, dá certo? Tem muita briga? Como que funciona o dia a dia
junto dos seus filhos, do seu pai? Empresa familiar, Você me permite fazer claro, uma por favor. colocação aqui? Eu conheci o Maeli e o Maeli filho, né, que nós chamamos de Júnior, e o Vinícius e o Elber também, todo pequenininho. O pai deles chamava os 3 de Pio. Isso, Pio. Lembra disso? Até hoje. Até hoje, né? Até hoje, Pio. Então, todos os 3 era Pio. Então eu imagino que isso já cria ali uma uniformidade, Sim, não é? sim, De uma sim. certa forma, e que a família, pelo que eu sei, são muito unidos. Mas Não, continua aí, então. extremamente unidos. E um ponto interessante, porque eu não vou dizer por todas as famílias, mas presumo que todo negócio familiar religiosamente briga-se todo dia. Com o tempo, com a maturidade, com a sabedoria, a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Então imagina uma situação onde você, durante a semana, tem uma convivência com o teu executivo, com o teu CEO, com o teu presidente, e o final de semana, encontra em casa o presidente da empresa, que é o meu pai. Então você não tem que saber dissociar as figuras. Ora ele tem um chapéu de acionista, ora ele tem um chapéu de executivo, ora ele tem um chapéu de pai. Então, quando você consegue tirar e entender durante a jornada as várias posições que ele executa, tá tudo certo. Então, as discussões são ideológicas de trabalho, mas nunca, melhor dizendo, mas sempre preservando a figura do pai, que acima de tudo é o teu pai que está ali. Mas briga. Mas briga. Talvez até, né, Júnior, faz até bem que aconteça, porque essa briga, no bom sentido, do negócio, né, contribuindo aqui com o Henrique, às vezes ela faz parte até da discussão, porque se todos concordarem, A briga, se o barco estiver afundando, afunda, mas esse e é o ninguém detalhe. muda de ideia, né, ninguém dá uma opinião Quando a diferente. gente fala briga, é divergência de pensamento. Quando a gente fala briga, é a pensar diferente. Não é condena, Não, né? não. São divergências de pensamentos, só isso. Isso enriquece o negócio. Muito, muito. Uma frase que eu aprendi: nunca concorde, ou melhor dizendo, nunca confie em quem concorda com você 100% das vezes. Muito bom. Muito provavelmente ela não quer o seu bem. Porque a pessoa que lhe quer o bem, ela vai dizer: Henrique, acho que você não deve fazer isso, por conta disso. Aí você vai refletir, você vai... Olha, me mostra melhor esse ponto que você está vendo que eu não consigo ver. Explora, discute, mas assim, a pessoa que toda vez que você chega lá, não, é isso mesmo, vai lá, vai dar certo. Pô, sempre concordando com você, alto lá, cara pálida. E ter essa abertura também, essa mente aberta, né, traz uma pluralidade de ideias, né, de visões. A gente mesmo aprende no marketing, né, que não existe uma ideia boa e nem uma ideia ruim. Sim, Existe uma ideia que funciona e não funciona para uma marca, né? sim, Igual às vezes a gente conversa, igual por exemplo, eu posso pegar o McDonald's e o Burger King. Eles são do mesmo segmento, mas o público deles tem certas diferenças. Então, às vezes, uma ideia que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Então, a gente aprende muito, chega com a ideia, às vezes a ideia tá bem iniciante, mas bota na mesa, vamos discutir até onde chega essa ideia para a gente realmente analisar. Não, realmente, essa ideia não para agora, ou realmente não vai funcionar para nós, e aí sim botar para frente. Eu imagino que, por exemplo, dentro das empresas, por exemplo, na MedSenior, embora ela seja nichada, né, essa parte da terceira idade, mas tem que se ter a mente aberta para começar a desenvolver ideias e colocar isso para frente. Inclusive, o quanto que ter esse mindset, né, de essa mente aberta, até buscar ir lá no Oceano Azul, né, de novas possibilidades, faz diferença. faz muita diferença porque quando você começa a pensar fora da caixa, imagina você que está em casa. Nós costumamos dizer que são 2 fazedores de placa, porque a nossa empresa de mídia, há muitos anos atrás, a gente produzia as placas para exibição das publicidades. Então eu e meu pai nos definimos como fazedores de placa. Bom, como Os dois... outdoor, né? Outdoor. Outdoor. Como 2 fazedores de placa resolvem empreender na área de saúde.
O máximo que eu entendo de saúde é doar sangue de 3 em 3 meses. É o que eu entendo de saúde, eu não entendo absolutamente nada. Então um dos aprendizados é, primeiro, pensar e olhar a coisa de fora. Isso ajuda muito. Então, o fato da Medicênio ter dado certo, presumo que era o fato de não sermos oriundos da área de medicina. Porque todos os médicos, ou a maioria deles, amigos, diziam pra gente, cara, isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. O idoso consome muito, o idoso vai dar sinistro, que é o consumo, né, de internações, consultas, exames. Essa coisa não vai parar de pé. E eu olhava para o meu pai, e meu pai olhava e falava assim, cara, não é possível que nós estamos errados. Porque nós estamos vendo uma baita oportunidade, e é uma baita de uma oportunidade, né? Então o fato de você não ter preconceito, analisar as coisas, avaliar essa visão de como olhar ou como eu posso observar isso por outro ângulo, nos ajuda e nos apoiou muito nessa jornada. Então isso é muito importante. É Bom. visão também, né, para entender uma oportunidade de mercado, porque numa sociedade que está cada vez mais envelhecida, né, ter a visão de que empreender junto a pessoas idosas, a pessoas acima de 60 anos, além da parte social que você já falou, é também uma grande oportunidade, né? Porque você está se preocupando não necessariamente em o que eu quero vender, mas qual problema o meu serviço, o meu produto resolve. E isso no empreendedorismo, no marketing em geral, faz uma diferença muito grande. Eu costumo dizer, Henrique, uma das coisas que eu aprendi em vida é qual é a dor que você quer curar nesse planeta? O que que você pode fazer para ajudar? Então, uma empresa, você que vai empreender, precisa entender que existe uma vocação, existe um propósito, uma real necessidade de existência daquele negócio. Então, isso é que nos impulsiona, isso é que nos ajuda, isso que provavelmente nos mostrará ou dirá o caminho certo a ser seguido. Então, é muito importante o que você está dizendo. E tem uma frase também do Aristóteles Onassis. Ele estava no Mar Grego, e o Aristóteles foi um grande armador grego. E no iate, daqueles iates que você tem 26 pessoas de tripulação, 30 da tripulação. Então, imagina o tamanho disso. E aí um repórter do New York Times perguntou para ele assim, senhor Onassis, qual é o segredo do seu sucesso? Ele parou, olhou e falou assim, tá vendo aquele barco? Aonde? Lá no horizonte, a vela. Aí o repórter disse, estou. Eu vi primeiro. Então, essa sacada de você observar, de você sentir, de você entender o movimento e falar, olha, tem uma oportunidade aqui. E tentativa e erro. Erre rápido. Testou, deu errado, testa de novo, deu errado, testa de novo, deu errado. Então, assim, o fato, existe uma licença poética no R rápido. Se queres atingir um resultado que nunca houvera atingido, faça o que nunca foi feito. Fazendo da mesma forma, você não vai mudar o resultado. Atitudes iguais, resultados iguais. Simples assim, você não muda absolutamente nada. Inclusive, a pessoa não pode ter medo de errar, né? Sim, O erro faz sim. parte. Inclusive, até você errando, você sabe o que vai funcionar, como vai funcionar, fazer um ajuste de rota, Caio, tem né? uma frase que eu aprendi essa semana maravilhosa. Essa frase é de Nelson Mandela. E ele diz assim, eu nunca erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Olha que coisa maravilhosa. Aprender com o erro. Então, quando você vem para essa licença poética de R rápido, errou, deu errado, você aprendeu. Dizem que Thomas Edison, quando falaram com ele assim, poxa, mas você errou 1000 e poucas vezes, ele disse não, para poder inventar a luz. Ele disse não, eu encontrei 1000 e tantas formas de não se fazer a luz. É diferente, Até achar, né? é diferente. É a forma como você vê as coisas. Meu pai me ensinou que ou o apartamento está de frente para o mar, ou ele está longe da maresia. Tem um lado bom em tudo.
Mas a grande maioria das vezes, o empreendedor, as pessoas de um modo geral, olham só para o que dá errado, olham só para as coisas que não estão indo bem. Se ele aprende a ressignificar o momento e entender o como isso pode mudar a vida dele, meu amigo, não tem o que dar errado. Como diz meu pai, você não é burro, não é preguiçoso, nasceu nu, tá vestido, come 3 vezes por dia, opa, Tá muito bom, né? tá bom demais. Júnior, vamos mudar um pouquinho aqui agora, sair aqui do estúdio e vamos receber uma pergunta, né, de um jovem lá de Brasília. Ótimo. Vai aparecer aqui a pergunta, então, na tela, para nós ouvirmos e você. Brasília. A minha É o pergunta é: Isaac. qual é um tema, um assunto a ser estudado por novos microempreendedores que você vê como essencial para o desenvolvimento, o crescimento de um bom negócio? Ó, obrigado, Isaac, pela pergunta, né? O Maeli Júnior aqui vai te responder. Eu chamo Maeli Júnior, mas o nome dele é Maeli Filho. Não, não, peraí, mas minha mãe, Júnior. minha mãe é revoltada, porque era para ser Maeli Júnior e papai botou Maeli Filho. Mamãe é revoltada. Então vamos atender. É Maeli Filho, vulgo Júnior. Pronto, o que falar tá certo. Mas Muito bem. aproveitando o Então, Isaac, eu vou agradecer então a ela aqui, né? sim, Obrigado, Penha, por essa ajuda aí. A mãe dele. Isaac, a sua pergunta é muito boa, agradeço pela pergunta. Obviamente que não existe uma única coisa que você possa fazer, mas o que eu gostaria de dizer a você é o seguinte: aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, se você quer estudar, estude basicamente formas de controlar o seu negócio. Existe uma técnica que nós trouxemos da Fundação Dom Cabral em 2005, tem 20 anos que nós estamos com a Fundação Dom Cabral. O Vinícius da DVF nos apoia nessa jornada junto à Fundação. Fiz praticamente todos os cursos que a Fundação trouxe, que é uma business school. Então, nós temos aí muitos anos, né, de conhecimento de empreendedor, ou melhor dizendo, de executivos que passam a dar aula. Então, você aprende na prática. E lá eles dizem que aquilo que você não mede, você não gerencia. Quando nós trazemos para o nosso negócio o Balance Scorecard, o BSC, isso ajuda muito, porque você cria alguns campos onde você pode efetivamente obter controle. Mercado e imagem, econômico-financeiro, patrimônio humano e processos. Nesses 4, digamos assim, ambientes, você consegue identificar o que você pode medir para poder entender, minha meta de venda, meu lucro, a capacitação do meu pessoal, melhorar processos internos, enfim, tem uma série de coisas, e o que eu diria para você é: tudo aquilo que te ensina a ter métrica de controle é extremamente importante para o teu negócio. Muito bom. Acho que o nosso jovem que fez a pergunta ficou Isaac. satisfeito, o Isaac, com a resposta dada lá de Brasília, né? Vamos voltar aqui então, os jovens aqui que estão no estúdio, os jovens empreendedores, o Caio, o Henrique. Vamos entrar num assunto que está em alta agora, que é a inteligência artificial. Tem se ouvido falar muita coisa, que vai acabar com os empregos, que vai mudar o mundo. Mas como que você está vendo isso e como que você já está aplicando isso nos seus negócios? Você acha que essa realidade chegou? Vai demorar 5 anos, 10 anos? Olha, primeiro que, obrigado, Henrique, mais uma vez pela pergunta, é algo que está aí, sendo explorado por muitas empresas. A nossa empresa não fica longe disso, diferente disso. Nós já desenvolvemos algumas inteligências artificiais que, veja, ela não veio, no nosso entendimento, para tirar emprego de ninguém. Ela veio, por exemplo, no caso do médico, para melhorar a definição ou a decisão médica. Ou seja, um médico sempre vai tomar decisão. Agora, ela traz uma série de elementos que faz com que o médico tenha mais confiança na decisão dele, na decisão a ser tomada. Então, a inteligência artificial, ela ajuda, por exemplo, na prevenção de algumas doenças. Então, imagina você realizar um exame, ok? E aí, no caso da Medicênio, eu sei quais são as comorbidades instaladas no indivíduo. O indivíduo é pré-diabético, o indivíduo tem problema cardiopático. E aí, determinados exames, sejam eles de imagem ou exames laboratoriais, você cruza o resultado do exame com as comorbidades instaladas, e essa inteligência
inteligência consegue predizer a você a probabilidade de você desenvolver, hipoteticamente, diabetes. Olha, corre um risco de desenvolver um problema cardíaco. E aí, a partir desse momento, o médico toma a decisão de começar um tratamento preventivo. Então, no nosso caso, a gente acredita que a inteligência artificial, ela tem muito a ser melhorada, existem várias questões éticas a serem abordadas, isso tudo aí a gente sabe, mas o futuro nos mostrará uma ciência, uma medicina mais resolutiva e mais preventiva. Essa é a nossa crença. Maeli, você entrou o Henrique fez essa introdução aqui com inteligência artificial, tecnologia está envolvido aí e tal. E eu sei que vocês têm um hub de investimento lá, com investimento de vocês, exatamente para tecnologia, para avanços e tal. O que você aconselha ao pequeno? Porque assim, o foco nosso aqui é mais voltado para o pequeno, o médio empresário e às vezes até o micro. Não dispensando, claro, aquele que está nos ouvindo, o grande empresário que pode aproveitar todo esse conhecimento aqui e aplicar nos seus negócios. Mas o que você aconselha nesse caso de tecnologia? Ele deve buscar uma parceria, buscar no mercado para aplicar o negócio dele? É hora, é tempo, deve-se fazer isso? Como é que você está sentindo os efeitos disso no seu negócio também? Aníbal, excelente pergunta. Primeiro, para começar, que todo grande empresário um dia foi um pequeno empresário, ponto. Então, assim, isso é óbvio. A nossa família, me lembro bem que quando nós entramos na Fundação Dom Cabral, em 2005, nós faturávamos ano 3 milhões de reais ano. Esse ano, só a Medicênio bate 3 bilhões de faturamento. Então, assim, fomos muito pequenos um dia. Então, todo grande empresário um dia foi um pequeno empresário. O que eu acredito que é muito importante para o pequeno entender é o seguinte: a dor do crescimento acontece para todo mundo. Todo mundo. Se você começou sozinho e aí trouxe a esposa e aí de repente tem um sobrinho e a coisa vai crescendo, uma das coisas que a gente vê muito eu começo na informalidade, eu começo tratando de uma forma extremamente amadora, mas à medida que as coisas vão crescendo, eu preciso ter, digamos assim, um controle melhor e maior. Eu preciso me capacitar. Então, muitas vezes chega um momento que aquela estrutura que te trouxe até aqui não será a mesma que te levará a 2030. Então, é uma dor que muito provavelmente você vai passar, onde você vai ter que trocar aquela pessoa porque ela tem uma limitação, ela foi essencial até aqui. Mas, amigo, ela não vai conseguir te levar a 2030, dado a limitação dela. E aí é necessário trocar. É como algumas metáforas que dizem da águia americana que fica no topo da árvore, da montanha e tira todas as penas. É um momento de dor, mas ela precisa voltar pujante e tal. É mais ou menos isso. As empresas passam por isso. É doloroso, mas é necessário. Nós somos, né, lá de Pinheiros, norte do estado, e lá foi durante um bom tempo um grande produtor de mandioca. Então, os caminhões carregados de mandioca, que nós falávamos maniva, eles iam na roça balançando e caía uma maniva aqui e outra ali. Quando ele pegava o asfalto, elas já estavam assentadas, poderia sair de Pinheiros, no norte do Espírito Santo, e ir lá para Curitiba, que não caía mais nenhuma. É mais ou menos essa metáfora que eu uso para as empresas. Então, muito provavelmente, algumas pessoas você vai precisar trocar. E aí é aquela questão, poxa, mas eu vou abrir uma vaga para uma pessoa de 5 mil reais de salário. Nossa, mas é muito e tal, mas o que ela é capaz de gerar? Então pense na geração de valor compartilhada. Às vezes, aquele profissional, ele traz uma bagagem, um conhecimento que vai conseguir levar você a alçar um voo muito maior. Então, pensar na qualificação da sua força de trabalho é igualmente importante. Muito bom. Olha, o ensino aqui, grandioso. Ele falou de Dom Cabral, né, que é uma instituição muito respeitada
ensinando a empresários na prática os seus negócios, mas aqui nós estamos tendo um MBA contigo. Esse pouco tempo aqui, um ensino. Valioso. Os amigos exageram. Obrigado aí, mas... Mas, Maeli, quando nós vamos encerrando aqui cada episódio, nós lemos um versículo da Bíblia e vamos fazê-lo aqui agora. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, nos diz assim: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aqui o profeta, estava dizendo, relacionado aqui àquele trabalho da obra em Israel, a obra de Deus ali, mas naturalmente que se aplica também àquilo que nós fazemos. Então é o 100%. esforço, não desfaleça as vossas mãos para o trabalho, porque a vossa obra tem uma recompensa. Você tem visto as recompensas nos negócios. Esperamos que os jovens empreendedores também tenham e cada um que está nos acompanhando também. E aí, parafraseando esse belo versículo, qual é o propósito do teu negócio? Esse é o ponto. Porque se ele tem um propósito, vai dar certo. Ótimo. Vai dar Vai certo. dar certo. É o famoso, lá, aquela frase do Golden Circle, né, de Simon Sinek, por que você faz o que você faz, né? Sim. Antigamente era muito o que pelo que você fazia. Hoje é o porquê você faz o que você faz, e isso atrai muitas pessoas, né? Conecta, relaciona com as pessoas, né? Faz toda a diferença. Muito bom. Olha, o tempo nosso se esgotou. Continuaremos contigo para um próximo episódio, também com os jovens que estão aqui. Muito obrigado, Maeli. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Júnior, obrigado, Caio, Henrique. E a você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim e deixamos aqui um abraço a todos.